Sejam todos bem-vindos. Este projeto é intitulado Medidas ESG impactando o desempenho financeiro, uma análise de variáveis moderadoras. Meu nome é Marcos Cardillo, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Administração de Empresas da Universidade Mackenzie, na linha de finanças, especificamente finanças sustentáveis. Esse projeto ele é orientado e é produzido em colaboração com o professor doutor Leonardo Fernando Cruz Barasso, professor da pós-graduação dos cursos de Administração de Empresa e Economia da Universidade Mackenzie. Este projeto é composto por 3 artigos. O primeiro artigo, uma análise bibliométrica e revisão sistemática das variáveis moderadoras que impactam a relação entre as medidas ESG e CSR e o desempenho financeiro corporativo. Esse artigo já foi produzido, será apresentado no Congresso ACIEC e IAE, Sorbonne Paris 2024 e está sendo revisado pelo Journal of Innovation and Knowledge. O segundo artigo, o impacto das despesas ESG e CSR no desempenho financeiro corporativo, o papel moderador do Comitê de CSR. E o terceiro artigo, efeito das pontuações ESG do desempenho financeiro corporativo e no valor da empresa, o papel moderador de um CEO verde. Ambos estão em desenvolvimento. A fundamentação teórica desse projeto, ela utiliza a teoria do shareholder, ou escola de destruição de valor, que prega que o engajamento em atividades ESG reduz a riqueza do acionista, em contraposição à teoria do stakeholder, que prega exatamente o contrário, que o engajamento em atividades ESG aumenta a riqueza do acionista. À esquerda, nós temos aí revisões que tratam de como é impactada o desempenho financeiro corporativo das empresas a partir das atividades ESG. E à direita são estudos de revisão que focam como essa relação entre performance ESG e performance financeira ocorre sobre a ação de variáveis moderadoras e mediadoras. Então, o nosso estudo, o primeiro artigo, ele é uma análise bibliométrica, uma revisão sistemática, onde nós focamos numa revisão das variáveis moderadoras, influenciando o relacionamento entre as medidas ESG e CSR sobre a performance financeira das empresas. Essa pesquisa foi realizada com artigos de 2019 a 2023, colhidos nas bases de dados da Web of Science e da Scopus, num total de 108 artigos. A análise bibliométrica ela visa identificar quais autores, organizações e países mais contribuíram para as variáveis moderadoras da pesquisa sobre o relacionamento ESG, ECSR e CFP, quais são os artigos, autores e fontes mais citados e quais são os temas mais frequentes das variáveis moderadoras sobre o relacionamento ESG, CSR e CFP. Já a revisão sistemática visa identificar quais as principais variáveis envolvidas, seja elas da performance financeira e valor da empresa, background teórico, medidas ESG e CSR, fontes de dados ESG e CSR, tipo de moderadores, de variáveis moderadoras, características demográficas e setor das empresas e modelagem estatística e econométrica. Como resultado da bibliometria, nós identificamos a China como o país mais citado
e mais produtivo, com 353 citações em 59 artigos publicados. A França é o país mais citado em média, com 58,7 citações por artigo. O periódico com mais citações, maior índice MIH, pertence ao Corporate Social Responsibility and Environmental Management. O autor mais produtivo foi Mohamed Hassan Shaki, da Norwegian University of Science and Technology, com 3 artigos publicados. O artigo mais citado foi Kerish et al., de 2020, recebendo 115 citações. E as variáveis moderadoras mais exploradas foram as características do conselho de administração, propriedade e as características do CEO. Aproximadamente 50% dos estudos. Entre os resultados da revisão sistemática, nós tivemos aí, dentre as variáveis de desempenho financeiro, as mais utilizadas, o Tobin Skill, o ROI e o Stock Price. Entre as variáveis moderadoras, as características do CEO, características do board e características gerenciais, pesquisa e desenvolvimento e propriedade. O tipo de relacionamento ESG, CSR, CFP, a maioria dos estudos trata como linear, apenas alguns estudos trata como quadrático, né? Ou no formato de U ou formato de U invertido. Em termos das teorias mais desenvolvidas nos estudos, né, para suporte das hipóteses, a gente tem a teoria da agência, teoria da sinalização, teoria da legitimidade e teoria institucional. As modelagens econométricas mais comuns são os dados em painel, utilizando o modelo de efeito fixo, e dentre as modelagens robustas, o System GMM e mínimos quadrados em 2 estágios. Quanto às características das amostras, a maioria dos artigos trata de amostras de empresas de apenas um país, de setores diversos. A maioria exclui empresas financeiras e pouquíssimos estudos abordam ou incluem empresas que nós intitulamos como bad boys, isto é, empresas que têm um alto nível de controvérsia em relação às suas práticas ESG. Dentre o uso dos moderadores menos frequentes, nós temos aí a divulgação CSR, as condições econômicas, a consistência, as diferenças culturais, o sistema legal e o ambiente institucional e legal. Por fim, como conclusão, a gente identificou uma oportunidade de pesquisa na abordagem de variáveis moderadoras, né, em relação ao desempenho ESG e de performance financeira, que pode nos ajudar a entender melhor esse mecanismo intricado, né? Como originalidade, esse estudo combina a análise bibliométrica e a revisão sistemática em um único artigo, fornecendo lacunas de conhecimento para futuras pesquisas sobre variáveis moderadoras relativas a ESG, CSR e desempenho financeiro corporativo. Como limitações, nós podemos destacar que ele aborda apenas estudos onde a relação é indireta e unidirecional entre a performance ESG e a performance financeira. E também nós excluímos muitos estudos que são baseados em questionários, né, para obter as medidas de ESG e CSR, né, por elas não caracterizadas em medidas publicamente disponíveis, né? Então, por essa razão, nós não incluímos esses estudos na nossa base de dados, mas reconhecemos que eles merecem devida atenção em pesquisas futuras. E como implicações práticas, a gente pretende colaborar aí com a implementação de práticas ESG e CSR, melhorando a utilização de recursos, né, e ajudando na determinação de estratégias mais eficazes, né, que ao compreender e aplicar as melhores práticas, né, os gestores podem alcançar maior sucesso e envolvimento no seu trabalho.
Por último, as referências utilizadas para esse estudo, as referências principais, né? O segundo artigo é intitulado O impacto das despesas ESG e CSR no desempenho financeiro corporativo, o papel moderador do Comitê CSR. Esse artigo é baseado nos resultados obtidos no primeiro artigo. É um artigo empírico que visa testar se há conexão entre as despesas com as atividades ESG e CSR e o desempenho financeiro corporativo a partir do papel moderador do Comitê CSR. A seleção de amostra ocorrerá utilizando os dados sobre as despesas ESG e CSR e os dados financeiros das empresas nas bases de dados da Bloomberg ou da Thomson Reuters. A amostra será composta por empresas de vários setores e diversos países. O período de estudo será de 2019 a 2023. As variáveis dependentes de estudo serão o Q de Tobin, Total Shareholder Return e o retorno sobre os ativos. As variáveis moderadoras do estudo serão a independência do Comitê CSR, a presença do CEO no Comitê CSR, a idade do diretor do Comitê CSR, a presença do presidente do Conselho no Comitê CSR, a percentagem de diretoras mulheres no Comitê CSR, se a presidente do Comitê CSR é uma mulher e se o tamanho do Comitê CSR. O artigo é o efeito das pontuações ESG no desempenho financeiro corporativo e no valor da empresa. O papel moderador de um CEO verde. Ele também é baseado nos resultados do artigo 1 e será um estudo empírico que vira avaliar se o desempenho ESG da empresa, medido pela pontuação ESG, impacta o desempenho financeiro corporativo sob a influência do papel moderador das características do CEO da empresa. Mostra tanto dos ratings ESG quanto dos dados financeiros ocorrerá na base de dados da Bloomberg ou Thomson Reuters. Ela será composta por empresas de vários setores e de diversos países e o período de estudo será de 2019 a 2023. Os dependentes do estudo serão o Q de Tobin, o Total Shareholder Return e o retorno sobre os ativos ROA. As variáveis independentes utilizadas serão as pontuações ESG agregadas e desagregadas, e as variáveis moderadoras do estudo serão a idade do CEO e a experiência prévia do CEO em ESG. Segue as referências principais do estudo. Agradeço a presença de todos.